Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariane Neiva, eu sou mestre em Ciência da Computação e eu tô aqui de quarentena e resolvi utilizar esse tempo pra te ajudar a aprender algo novo. E hoje a gente tá em quarentena por causa do coronavírus e eu vou te ensinar a mostrar os gráficos, os dados dos casos de coronavírus no país. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu queria enfatizar é que esse tutorial vai ser um tutorial bem simples, então eu não vou te ensinar Python, eu só vou mostrar uma coisinha meio prática que tá em alta, né, pra vocês verem o que dá pra fazer com a linguagem de programação e que vocês podem usar pra mostrar gráficos muito bonitos nas suas apresentações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é para facilitar a vida de vocês, eu vou usar o Google Colab, que é uma ferramenta que você pode programar em Python online. Eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem no Colab e aí vocês entram e criam um novo notebook que está aqui. O que a gente vai fazer primeiro? A gente precisa pegar os dados do Brasil, a gente vai plotar os números de casos totais dia a dia que a gente tem até a data de hoje, dia 24. Então eu preparei para vocês uma planilha no Excel, que eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. E aí vocês, a primeira coisa que vocês fazem quando vocês abrirem esse Colab é colocar esse arquivo no Colab de vocês. Vocês vêm aqui nessa pastinha do lado esquerdo, Files, e vai em Upload e procura onde está o arquivo brasil.csv, que é o arquivo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pronto, agora já posso usar esse arquivo para ler ele nos meus programas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é importar uma biblioteca. O que é uma biblioteca e por que eu vou importar ela? Uma biblioteca é um conjunto de códigos que já está implementado que eu posso usar para facilitar a minha vida. Então, hoje eu vou importar, eu sempre preciso importar uma biblioteca que não é natural do Python, e essa não é. Eu vou importar ela para eu poder usar todas as funções que já estão dentro dela. Essa biblioteca ela é muito usada em ciência de dados, análise de dados, enfim, principalmente para tabelas, que é a biblioteca Pandas. Então, vamos importar a biblioteca para a gente poder usar aqui no nosso código. Importar, Pandas. E aí a gente vai dar um apelidinho pro Pandas, SPD. É bem comum a gente usar esse apelidinho. Uma das funções do Pandas é ler um arquivo CSV. E imagina só, o nosso arquivo é um .csv. Quando a gente vai chamar alguma função do Pandas, a gente precisa escrever pandas, ponto, o nome da função, mas a gente deu o nosso apelidinho para o Pandas, que é pd. Então, o nome da função, read CSV, leia o CSV. E para ele saber qual é o arquivo, você passa aqui entre os parênteses. Então, brasil.csv. Esse Brasil CSV, ele tem a data, então a data dos casos de confirmação e os casos confirmados. Então, no dia 25 a gente teve o primeiro caso confirmado e no dia 24 a gente tem até agora 2.006 casos confirmados. A gente precisa colocar esses dados da tabela em algum lugar. Então, o que eu fiz foi colocar dados igual ao pd.read_csv com os dados que tem dentro desse CSV, né, do Brasil. Eu vou imprimir os dados com a função print para só ver se deu certo, enfim. Os dados estão aqui, igualzinho na tabela, do dia 25/2 até o dia 24/3. Tem uma biblioteca que chama Plotly, que a gente vai usar aqui, que ele mostra os gráficos mais bonitinhos. E é a página do Matplotlib, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode passar o mouse pelo gráfico e ir vendo eles iterativamente. E o mais legal é que você pode colocar esses gráficos num site super simples, só você fazer uma conta nesse Plotly, não é publi, mas poderia ser. Então, para usar essa biblioteca, a gente vai importar ela primeiro. Então, a gente vai importar Plotly, só que a gente pode importar coisas específicas da biblioteca. E nesse caso, para eu mostrar os gráficos, eu preciso de uma partezinha dessa biblioteca que chama objetos gráficos dela. Então, chama Graph Objects. E aí eu vou dar um apelido para esse Graphic Objects para Go. Beleza. Bom, agora a gente vai mostrar os dados. Então, a primeira coisa que eu preciso é de uma figura. Eu faço um fig, que é a minha figura. Ele vai ser do tipo go.figure. E aí, agora a gente vai adicionar informações a essa figura. Então, fig.add
Add Trace. Então, adiciona um traço a essa figura. Que tipo de traço é esse? Porque pode ser pontinhos, pode ser uma barra, como eu mostrei nesse aqui. Então, cada tipo de gráfico vai ser uma função diferente que eu vou chamar. Então, inicialmente, eu quero mostrar esses dados para vocês em pontinhos. Para isso, eu preciso de uma função que chama go.scatter e dentro dela eu preciso passar os meus dados. Bom, quando a gente tem um gráfico, eu não sei se vocês lembram das aulas de matemática, mas a gente tem um gráfico 2D, a gente tem dois eixos, o x e o y. Então aqui a gente tem que informar qual que vai ser o x e qual que vai ser o y. No gráfico de dados do coronavírus, eu quero que meu x seja a data, então é uma linha do tempo. O x é a data e o y são os casos confirmados de coronavírus. Então, x vai ser igual, eu tenho que colocar assim, x igual é o que pede a biblioteca. X igual a dados, é os meus dados agora, na posição data. E no y, eu vou ter os dados dos casos. Vamos ver se já vai? Bom, então ele mostrou aqui em linhas. Bom, eu falei para vocês que eu queria mostrar em pontinhos. Como é que eu troco isso? Eu coloco que o modo que eu quero que seja mostrado são com markers, que são pontinhos. Então, eu rodo de novo e ele me mostrou com pontinhos. Bom, e se eu quiser com pontinhos mais a linha? Então, ele tem um modo que é markers plus lines. Então, ele vai me mostrar com pontos e linhas. Certo? E agora, mas eu não tenho título para essa figura. Então, eu posso colocar fig.update layout. Então, ele vai atualizar o meu layout da figura. E eu coloco título igual casos de Covid no Brasil. Pronto. Outra coisa, agora eu quero que esse título ele fique mais pro meio, né? Só para ter um visual mais legal. Bom, title underline x. Bom, foi. Agora eu quero mostrar esse gráfico em barra. Eu vou só copiar essa linha aqui. E aqui, no caso, eu estou mostrando ele com linhas ou com pontos. Então, eu uso esse scatter. Mas, se eu quero mostrar ele em tipo de barra, eu apago esse scatter e coloco bar. E aí, ele não tem esse modo, né? Se eu deixar esse modo aqui, ele vai dar errado. Porque não faz sentido um gráfico de barras ter marcadores e linhas. Então, vamos ver se dá certo. Bom, eu coloquei os dois aqui. Então, como tem Edge Tracer, ele vai colocando várias coisas dentro do seu gráfico à medida que você for pedindo. Se eu colocar outra barra, ele vai adicionando outra barra. Então, por exemplo, eu colocar outra barra, ele vai me adicionando outra barra do lado da barra que eu já coloquei. Mas aí eu quero dar nomes, tá vendo? Tá isso, trace 0, trace 1, trace 2. O que eu faço? Existe outro parâmetro que é name igual. Vamos colocar aqui linhas e marcadores. Então, o que acontece? Ele arruma a legenda de cada trace. Bom, certo. Eu posso mudar a cor do marcador. Eu tenho outro parâmetro que é marker, underline color, igual. Aí eu posso colocar qualquer cor que eu quiser. E para eu colocar uma cor RGB, eu coloco RGB, colocar verde, 0,255,0. Vamos ver? Aí a minha linha fica verde, o meu marcador aqui ficou verde. Eu posso adicionar o eixo, o nome do eixo, né? O que tem ali no X e o que tem ali no Y. Então eu tenho outro parâmetro que é x-axis underline title igual. No X eu tenho a linha do tempo e no Y eu tenho a contagem dos casos. Pronto, ficou certinho aqui, contagem dos casos no Y e linha do tempo no X. E agora, por que eu escolhi essa biblioteca para mostrar para vocês? Porque você passa aqui ó, o mouse nas linhas e ele vai te mostrando o valor. É bem interativo, fica bem mais bonito do que algo estático. E você consegue salvar esse gráfico em HTML, você consegue salvar esse gráfico em um site para você mandar para as pessoas.
e você consegue adicionar ele no seu site ou na sua apresentação. Fica bem interessante. Eu vou deixar esse código para vocês na descrição. Isso, até a próxima. Se vocês quiserem mais tutoriais, mandem aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar para os amigos. Até a próxima. Um beijo.